Bom, presidente Ricardo Fonseca, bom dia. Ontem o Brasil acabou perdendo o jogo, né? Saiu o técnico, né? Anunciada a saída do técnico Paulo Roberto Santos. Hoje, com mais calma, né? O que dá para se falar? Realmente, sai apenas o treinador, Carlos Quila permanece como executivo de futebol, o restante da comissão técnica também. O que o senhor pode nos falar na manhã seguinte ao ocorrido ontem? Bom dia a todos. Você frisou bem, hoje mais calmo, mais tranquilo, porque eu sou contra o dirigente vir após o jogo, dar uma coletiva, porque a gente sempre está um pouquinho alterado, está um pouquinho mais com a emoção à flor da pele. Então, sempre eu prefiro e digo que aquela coletiva após jogo é do treinador. Ele que tem que dar explicações, né? Nós não somos as pessoas ideais para dar após o jogo, né? Por isso que eu marquei para essa coletiva hoje às 10 horas, para dar essas explicações. Infelizmente, os resultados não aconteceram, né? Um treinador que a gente tirou informação, né? Tinha um currículo forte, vocês mesmos são sabedores, trabalhou 5 anos no São Bento e 5 anos vencedor, né? Mas chegou aqui e não deu certo. Então, os resultados forçaram a nós a trocar o comando, né? E nós estamos trocando o comando desde ontem, né? Que o Carlos Quila veio aqui e colocou para vocês. O Gustavo Papa ele e o Cirilo vão comandar a equipe internamente até nós acharmos um treinador. Tempo, não tem tempo. Entendeu? Isso pode ser 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos. Nós vamos achar um treinador dentro da capacidade do clube, aquela condição que a gente tiver. Então, não tem essa situação de, quanto o Grêmio já pode ter treinador, não tem tempo. Bem naturalmente, a gente vai achar esse treinador para nós contratá-lo. O Quila permanece, sim, o Quila botou o cargo à disposição, uma forma educada, vamos dizer assim, e o Quila... Como o Quila, o Edu, eles são um cargo de confiança. Eles já estão, automaticamente, eles já estão de sobreaviso sempre, não é? Agora, se eu quiser chegar lá e dizer, olha, o Edu e o Quila não estão mais. Entendeu? Mas eu vejo que não é por aí essa nossa situação que nós estamos na tabela agora. O preparador físico permanece, né? Permanece toda a comissão técnica, só saiu o Paulo Roberto. Então, toda a comissão técnica permanece. Presidente, o que o senhor acha que não deu certo em relação a esse trabalho, né? O campeonato curto? E na sua gestão, geralmente, né, a gente tem essa continuidade, né? Mas de um ano para cá, né, desde a saída do Rogério naquela Série B, lá a gente já vem com várias trocas de treinador, né? E a gente sabe que o futebol é resultado, né? Mas que diagnóstico o senhor tem em relação a mais uma troca de treinador que o Brasil faz? Olha, nós vinha numa batida boa, né? Mas isso aí faz parte. Nós vinha fazendo o que ninguém fez até agora, né? De 5 anos com o mesmo treinador, uma equipe repetitiva, mais ou menos 3, 4 anos também, né? Mas você sabe que aonde começam os jogadores a ter uma evidência e estar numa vitrine maior, hoje ainda mais numa Série B, tu acaba perdendo, né? Nós tínhamos jogadores aqui na permanência deles até nós atingir a Série B. A partir que nós atingimos a Série B, passou 2 anos e eles se foram embora, né? Felipe Garcia, o Washington, o Brock, né? Quantos jogadores passaram por aqui que foram embora, mas estavam há bastante tempo aqui, porque não tinha uma vitrine muito grande, não tinha uma visibilidade muito grande, né? Agora se tem, que é a Série B, então acaba tendo um encontro maior, não é? Acaba tendo uma visibilidade maior e acaba tendo uma situação de proposta melhor, né? Nós gostaríamos de ter o Wellington Júnior permanecer, mas ele foi para o Curitiba, ganhando bem mais, né? Então, todos os jogadores que saíram, que a gente gostaríamos de mantê-lo, eles foram ganhando mais do que eles ganhavam no Brasil. Então, não tem como nós competir com outros clubes maiores que o nosso. Ricardo,
pelo perfil do grupo que vocês contrataram, pelo investimento que vocês fizeram, qual é a parcela de culpa deles nesse momento do Brasil? A culpa é toda do Paulo Roberto? Se tu vê já algum equívoco de perfil de montagem de elenco, o que pode responsabilizar os jogadores? Eu acho que quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo. Então não podemos botar só no grupo de jogadores. Tem os jogadores, tem a comissão e tem a diretoria. Quando ganha, todo mundo. Quando perde, só um lado. Não, todo mundo tem a sua culpa, tem a sua situação. Não é? Então, nós temos que nos agregar, nos ver para onde nós vamos começar para fazer uma nova página agora. Começamos, a partir de hoje, uma nova página dentro das competições que nós vamos participar. O que passou, passou. A partir de agora, hoje, é uma nova situação que a gente pode aí tirar o melhor desse grupo e vamos nos agregar para a gente poder aí ter uma volta feliz lá de Tubarão. Bom, presidente, certamente o torcedor sempre ele entende que depois de uma saída de um treinador, algo desse sentido, venha a acontecer um fato novo. Por enquanto, o único fato é a saída do técnico, né? O senhor falou que o Gustavo Papa fica no comando técnico. Por aí, o Brasil vai dispensar jogadores? O Brasil vai reforçar o plantel? Por enquanto, não queremos dispensar ninguém. E a contratação só por ocasião. É que nós vamos contratar nesse momento. Gente que vai vir de fora, vai vir para o brasileiro, não vai conseguir em 4 jogos, 5 jogos, entrar em forma, entrar na competição. Então é muito difícil, mas daqui a pouquinho precisa de algum jogador que a própria comissão entenda que é necessário e nós podemos trazê-lo dentro daquela situação que estão jogando algumas competições, mas não estão sendo aproveitados. Pode até acontecer, mas eu acho difícil. Ontem o Kila chegou a comentar em perfil de treinador, né, que talvez aqui no Brasil é diferente, às vezes demora até o grupo de jogadores, né, a ver o modo, né, o modo que é um clube diferente dos demais, né, talvez por aí alguns, ou até o próprio técnico não entrou naquele mesmo ritmo, né, de que é aqui no Brasil. Falando nisso, qual o perfil que o senhor busca? E outra pergunta que cabe salientar, né? Porque o Rogério Zimmermann está desempregado, saiu em dezembro, é o favorito da torcida, e sempre que ele tiver à disposição, é um nome que vem à cabeça. O senhor vai procurar esse nome? Por que da saída dele em dezembro? Para voltar, no caso dele voltar agora, né? O senhor vai usar convencer esse treinador, que é o número 1 da torcida do Brasil para voltar? Primeiro, perfil tu só vê se vai ser vencedor, né? O quanto é difícil, né? Quem é que diria que o Paulo Roberto não ia dar certo aqui pelo currículo que ele tem, né? Mas tem que ser um treinador vencedor, como estão sendo todos que a gente tenta trazer, né? E tem que encaixar. Essa é a grande situação que tem no futebol, né? Hoje nós estamos conversando uma situação porque não tem resultado. Mas a gente podia estar falando de outras situações sobre o jogo do Tubarão, né? Se tivesse os resultados. Então, o futebol é uma mentira, vamos dizer assim, né? O futebol é uma mentira. Em relação ao Rogério, o Rogério já passou pelo Brasil, né? Tem um grande mérito, né? E nós conversamos muito antes de o Rogério sair, né? Que o Rogério ainda me colocou: presidente, você está na hora de sair também, né? Eu digo, não, mas eu quero ainda dar mais um pouquinho de contribuição. Mas eu estou saindo, eu não vou ficar e pretendo não retornar ao Brasil por um bom tempo. Não é que eu não possa voltar, mas eu quero ficar um pouco de fora, eu acho que eu tenho que fazer outros ares, não pode ser só o Brasil na minha dependência e eu da dependência do Brasil. Nós temos que criar outras situações para a gente dar andamento nessa nossa vida, né? E o torcedor tem todo o direito, né? O treinador que foi vencedor, o treinador que tirou a equipe de uma Série A2 e colocou
numa Série B de brasileiro, com certeza ele sempre vai ter o seu nome em evidência. Então, isso aí o torcedor não é burro, não. Pitol deu uma entrevista bem forte ontem após o jogo, criticando a diretoria, dizendo que saiu sem receber salários. Qual é a verdade disso, dessa transição que foi do ano passado? Teve jogadores que acabaram saindo sem receber. A questão do Pitol foi uma questão só dele. Eu queria que tu explicasse um pouco. Não, nem o Pitol e nem os outros que saíram receberam a última folha, porque nós não recebemos a verba da CBF, os clubes da Série B, então não tinham dinheiro para pagar. Né? Eles vão receber, mas vão receber de uma forma assim que a gente tiver a condição financeira para pagar. O Pitol é aquilo, o Pitol não renovou o contrato por esses aspectos de falar demais. Né? E não vou entrar nessa onda do Pitol. Vocês podem, uma hora que tiveram a oportunidade, de perguntar para os jogadores que permaneceram quem era o Pitol dentro do vestiário. Eles vão relatar bem quem era o Pitol dentro do vestiário, quem era a situação que o Pitol fazia dentro do vestiário, por isso que ele não permaneceu. Já estava traçado com o Rogério, com o Alex, preparador de goleiro, que o Pitol não permaneceria. Não é porque terminou a competição, não. Já estava, desde que nós estávamos faltando 4, 5 jogos para terminar a Série B, o Rogério me chamou e colocou, olha, esses atletas aqui, alguns atletas a gente já estava traçando, e o Pitol estava no nome de não permanência por vários aspectos indisciplinares que tinha dentro do grupo. Presidente, o Brasil vai... Desculpa, eu te pergunto sobre o Pitol também, voltando. Nós temos que salientar o Martini. O Martini foi um grande goleiro, e o Martini que levou o Brasil aonde o Brasil está hoje. O seu Pitol não ganhou nada no Brasil, mas o Martini ganhou. Esse tem todo o meu respeito. O Martini, lá em Brasília, conseguiu uma vaga para a Série C. O Martini, lá em Fortaleza, conseguiu a vaga à Série B. E o seu Pitol nunca teve um acesso de brasileiro dentro do estádio Bento Freitas. Bom, o Brasil tem o Giovanni Alcântara, né, que é um vice-presidente de futebol, né, tem o Quila, que é o executivo de futebol. Né. O senhor está pensando em trazer aqui para o clube, presidente, um diretor remunerado, um outro dirigente para trabalhar no futebol também, neste momento? Não, acho que nós estamos bem encaminhados. Eu sempre comentei que não adianta ter muita gente dentro do futebol, cada um fala uma coisa e depois vira uma salada. Não adianta. Não adianta. O Quila trabalha, que é a parte paga, e o Giovanni Alcântara é o vice-futebol eleito do clube. Não tem porquê. Não tem porquê ter outro. Para que ter outro? Aí, daqui a pouquinho, vamos contratar um jogador, vai ter 5 numa sala ou 4 numa sala. Ah, não, mas eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. Não podemos trabalhar com ele assim, né? Então, continua o Giovanni Alcântara, continua o Quila. E aquilo que eu comentei, nós temos que virar a página. O torcedor está irritado, o torcedor está chateado. Nós estamos também. Não vai ser só dessa vez que o Brasil vai ter essas dificuldades, vai ter outras. Não é? Já tivemos várias condições de adversidade, quanto o Guarani de Campinas aqui foi uma. O ano retrasado, não o ano passado, o ano retrasado, no Campeonato Gaúcho nós tivemos grandes dificuldades. Então, isso aí é o futebol. Isso aí é o futebol. Então, eu estou bem tranquilo nessa forma, entende? Eu estou há 7 anos aqui e sei como é que é. Futebol é assim, se ganha, se empata, se perde. Então, a gente tem que ter a serenidade para a gente poder dar as condições e a gente saber que temos condições. Nós temos 15 pontos para disputar, temos que ganhar 9. Como é que nós vamos fazer para ganhar 9 pontos? Se agarrar, não tem outra saída. Nós temos que se agregar. Temos condições? Temos. Vocês mesmo falavam que a equipe do Brasil era considerada uma das melhores equipes do gauchão dos últimos anos aí. Vocês mesmos falavam. Pelos nomes que o Brasil trouxe. Claro, não deu resultado, mas a gente não pode, que não deu resultado, dizer que esses atletas que têm currículo não são bons jogadores. Né? O ano passado, nós não tinha
em termos de currículo, em termos de nomes de jogadores, tão fortes como a gente tem esse ano, né? Mas, para você ver como é o futebol. O ano passado nós fomos vice-campeão gaúcho. Presidente, o Brasil hoje é a terceira força do Estado, né? Tem um investimento bem interessante, né, para esse Campeonato Gaúcho. Está na zona de rebaixamento, tem um bom grupo. O senhor teme o rebaixamento do Brasil, presidente? Não temos rebaixamento. Ainda não temos rebaixamento do Brasil. Acho que o Brasil tem condições de sair dessa sim. Tem tempo, temos 5 jogos difíceis, mas se é difícil para o Brasil, é difícil para todo mundo. Todos os jogos são difíceis. Então, com certeza, temos condições de sair disso aí. Preocupa, Ricardo, que os jogadores que remanesceram, que talvez fossem ser pilares, principalmente os jogadores de defesa, não estão dando a resposta que a gente viu naturalmente. O Brasil sofreu 10 gols, então tem tomado, como o jogo de ontem, tomou os gols com muita facilidade. Te preocupa que esses que deveriam ser o pilar, talvez num momento para dar para os jogadores que chegaram de fora, que não conhecem a competição, todo o suporte, não tem conseguido dar esse resultado? Não, me preocupa a postura do campo em campo, a postura da equipe, né? Meia desarrumada, muito alongada, vamos dizer assim, né? Aí acaba estourando na parte defensiva, né? Aonde é que começa a tua marcação? A tua marcação começa lá na frente, né? Para ti não poder ter a dificuldade no meio e esse meio não ter a dificuldade lá atrás. Então, a única coisa, a situação que preocupa é como a equipe está dentro de campo. Presidente, o Brasil tem uma... Mas aí vamos deixar para a comissão técnica, né? Não sou eu que vou fazer uma avaliação correta, só estou comentando. Claro. Presidente, o Brasil tem uma decisão quinta-feira, porque é um jogo único e é um jogo que vale 650 mil reais praticamente, né? Que vai ajudar muito aí nos cofres do Brasil, né? Como é que é a logística a partir de agora do Brasil, viagem, preparação, o Gustavo Papo, o Cirilo, como é que está sendo essa preparação? E ainda em relação ao técnico, é claro que a gente, nesse momento aí, tem muitos nomes, né? Jacques é um nome que o Brasil procurou já? Não, o Brasil não procurou nenhum nome. Nós vamos ficar focados no jogo do Tubarão, com o Gustavo Papo. E com o jogo do Grêmio, o Gustavo, os 2 jogos. Aquilo que eu comentei, se nós precisar que o Gustavo fique 3, 4 jogos, ele vai ficar. Entendeu? Nós vamos procurar o treinador de uma forma equilibrada, de uma forma para nós não minimizarmos o erro. Entendeu? Para a gente poder ter uma forma mais equilibrada. Mas não tem pressa. E a logística do coisa amanhã, após o almoço, o Brasil viaja para Tubarão. Jogo importante, jogo de 2 adversários que estão lá embaixo da tabela, o Brasil com 3 pontos e o Tubarão com 2, vai ser um belo jogo, né? E esperamos aí que a gente possa ter a condição e a sabedoria de fazer esse jogo, que a gente possa conseguir a nossa classificação, que é muito importante para o clube, principalmente em termos de visibilidade, e a parte financeira também. Embora ainda não pensasse em técnico, mas a partir de hoje, talvez, né, já começa a conversar com o Quila, com teus outros vice-presidentes, em busca desse treinador. Tu acha que, embora não tendo pressa, mas já começa hoje esses contatos, essas conversas, perfil, e é um perfil gaúcho, não é? O que a gente pode tirar desse novo técnico do Brasil de ti hoje aqui? Começamos a trabalhar, começamos a pensar desde ontem, né? Mas nós temos que ter serenidade, né? E outra que também não pensa que é fácil contratar um treinador na situação que nós estamos e na situação que falta 5 jogos. Né? Tem todo esse detalhe também. Mas esperamos aí, o mais breve possível, a gente achar essa pessoa para a gente contratá-lo. Mas também vou dizer para vocês que nós estamos muito satisfeitos com o trabalho do Papa, né, e do Cirilo, que eu acho que eles são as pessoas que estão dando a cara para bater,
seria muito fácil o Gustavo Papa chegar e dizer assim, não, presidente, eu sou auxiliar técnico. Eu quero um treinador venha, eu sou do clube, né? Não, o Papa, sempre quando o clube precisou dele, veio, trouxe e ele sempre correspondeu. Então, vamos salientar que é um pipinão para o Papa pegar, né? Ou ainda mais um cara que está há 7 anos no Brasil, né? Desde 2012, e é uma pessoa sanguínea, o Cirilo é outra pessoa sanguínea, são as pessoas da casa, são as pessoas Brasil. Então, também essa dificuldade também existe na pessoa deles. Então, a gente tem que salientar o quanto eles trabalham, o quanto eles vão ter de dificuldade, vamos dizer, dentro das competições. Estava falando, Ricardinho, vindo o resultado com o Papa e com o Cirilo, a chance de efetivar eles como técnicos do Brasil existe realmente? Olha, eu não gostaria de comentar essa situação agora, eu acho que seria muito liviano meu dizer, porque aí fica fácil, né? Se ganha, permanece, se perde, está degolado. Pô, aí nós estamos fazendo um mau juízo das pessoas que nós estamos avaliando, né? Então, acho que nós temos que dar toda a força para o Papa e para o Cirilo, para eles fazerem um bom trabalho.